Gloire à Dieu. Glória a Deus. Vous êtes prêts? Estão prontos? Vos cœurs sont prêts? Os corações de En vocês tout cas, le estão mien est prontos? réchauffé. Amen. O meu tá quente, Parce qu'il y a une bonne parole de Dieu qui va être dite aujourd'hui. porque tem uma boa palavra de Deus que vai ser dita hoje. Et comme toute bonne parole de Dieu, E como toda palavra boa il de faut Deus, rien gâcher. não pode desperdiçar Il faut nada. le garder Tem que guardar précieusement. precisamente. Amen. Amém? En ce mois de mai, on Mais- va commencer une nouvelle série. Nesse mês de maio, vamos começar uma nova série. Malheureusement, on n'a pas l'affiche ici. Infelizmente, não temos o panfleto, a imagem aqui. Et notre nouvelle série, elle s'appelle Goûtez, voyez, comme le Seigneur, il est bon. Amen. E a nova série se chama Vejam e Provem como o Senhor é bom. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez dans cette vérité? Será que vocês acreditam nessa verdade? Est-ce que vous avez déjà fait expérience de cette bonté et fidélité de Dieu? Será que vocês já experimentaram essa bondade de Deus? Vous le savez, la difficulté, ce n'est pas de savoir si Dieu il est bon parce qu'il est bon. Sabe, a dificuldade não é de saber se Deus ele é bom, porque na verdade ele é bom. Mais la difficulté, Mas a dificuldade elle est dans le fait de goûter et de faire expérience de cette bonté de Dieu pour nos vies. é em experimentar essa bondade e fidelidade de Deus para as nossas vidas. Et la volonté de Dieu, E a vontade de Deus c'est que moi et toi, é que eu e você, nous pouvons goûter de cette bonté. nós possamos provar dessa bondade. J'aime bien cette photo que j'ai mise sur pour le culte aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer. Eu gosto muito dessa foto que eu coloquei pro culto de hoje. Vou tentar Bruninha, mostrar para querida. vocês. Quer que eu... Dá para todo mundo ver? Todo mundo... Pode tornar ela. Amen. Glória a Dieu. Aumentar o brilho. Non, c'est bon. Je pense que cette... J'adore. Je pense que cette photo, elle illustre parfaitement Creio que essa foto ela ilustra perfeitamente la situation de nombreuses personnes. Tout, non, c'est mieux. a situação de muitas pessoas. Il y a des personnes, parce que quand on regarde cette femme, Porque tem pessoas que quando olhamos para essa mulher, elle est entourée de fleurs ela está rodeada de flores. et elle, justement, elle passe au travers des fleurs, E ela tá passando através das flores, mais elle n'ose pas s'approcher des fleurs. mas ela não tem essa iniciativa de pegar essas flores. Ou tout simplement, elle ne veut absolument pas les fleurs. Ou ela não vê, Non, ela não quer. quer essas flores. Amen. Si on regarde la deuxième photo, c'est justement la photo de l'affiche qu'on a envoyée. Se olhamos a segunda foto, La personne, elle commence déjà, elle ose à sentir la fleur. essa pessoa tem a ousadia de tocar a flor. Tu peux remettre. Chéra, ouais. Amen. Et quand on compare cela à la découverte de Dieu, E quando comparamos isso à descoberta de Deus, certains le regardent, alguns olham et le regardent ce Dieu merveilleux, e olham esse Deus maravilhoso, mais aussi ils méprisent. só que eles também desprezam. Amen. D'autres reconnaissent qu'il existe un Dieu. Alguns reconhecem que existe um Deus, Ils peuvent même voir les merveilles que Dieu fait sous la vie de quelques personnes. e podem até ver as maravilhas que o Senhor faz na vida das outras pessoas. Mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Só que é para as outras pessoas, não para mim. Amen. Amém. D'autres, en revanche, Outras, em contrapartida, elles essayent d'aller plus près. tentam chegar mais perto, Elles essayent d'aller toucher le Seigneur. tentam tocar o Senhor, Elles essayent de sentir, tentam sentir, mais sans aucun engagement. só que sem nenhum Engajamento. compromisso. C'est pour ça que s'il n'y a pas d'engagement, É por isso que se não tem compromisso, elle ne pourra jamais goûter la fidélité de Dieu. nunca vai poder provar da fidelidade de Deus. Et d'autres, en revanche, Porém, outros ils peuvent dépasser toutes ces limites podem passar todos esses limites, et ils s'approchent de Dieu, se aproximam de Deus, ils le voient combien il est merveilleux, veem quanto ele é bom, mais petit à petit, ils commencent à regarder, ils désiraient ce Dieu pour eux. e pouco a pouco eles vão olhando e desejando esse Deus para eles. Et parce qu'ils sont arrêtés, E porque eles estão parados, parce qu'ils ont regardé, porque eles olharam, parce qu'ils ont porque désiré, eles ils desejaram, ont pu voir et goûter combien l'Éternel, il est bon. eles puderam provar o quão bom Deus é bom. Amen. Et Amém. j'espère de tout mon cœur E eu espero de todo o meu coração que nous tous, nous faisons partie de ce groupe-là, que nós todos fazemos parte desse grupo. de ceux qui sont désireux de toucher le Seigneur, Daqueles que têm desejo de tocar o Senhor. de connaître de plus en plus profondément le De Seigneur. conhecer cada vez mais o Senhor. Amen. Amém.
La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, 9, 10, elle nous dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amém. Salmos 34, do versículo 8 ao 9, diz assim: Provem e vejam que o Senhor é bom. Amen. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois o que temem terão tudo o que precisam. Amen. C'est un appel É um chamado pour que moi et toi, para que eu e vocês nous pouvons aller au-delà de regard, possamos ir além do ver, au-delà de juste sentir, além de sentir, mais qu'on puisse vraiment dépasser nos limites et Mas- faire la force pour atteindre ce but. mas que a gente possa passar os nossos limites para poder chegar nesse objetivo. Amen. Amém. Craindre l'Éternel, Temer a Deus c'est respecter et admirer sa majesté, é respeitar e admirar a sua majestosidade, sa sainteté, sa puissance. sua santidade e seu poder. C'est reconnaître son autorité É reconhecer a autoridade dele et rechercher sa volonté. Attention, sa volonté e procurar a vontade dele, mas façam atenção que é a vontade dele dans tous les aspects de nos vies. em todas as áreas das nossas vidas. Amen. Craindre Dieu, c'est l'honorer comme il mérite. Temer a Deus é honrar a ele como ele merece. Et nous honorons Dieu E nós honramos a Deus par nos vies. com nossas vidas. Et quand on dépasse ce limite, cette barrière, E quando passamos desse limite, et quand on passe à chercher de le connaître de plus en plus. e quando passamos a procurar cada vez mais a ele. Et comme il dit le vers de Psaume, E assim como diz nos Salmos, ceux qui craignent l'Éternel, aqueles que temem o Senhor, rien ne manque à ceux qui le craignent. não, eles têm tudo o que precisam, não falta nada. Vous savez, c'est une promesse de Dieu. É uma promessa de Deus. Quand on a décidé de mettre l'Éternel au centre de ma vie, Quando decidimos colocar o Senhor no centro das nossas quand vidas, on a décidé de Dieu, je veux honorer l'Éternel coûte que coûte, quando decidimos honrar ao Senhor, custe o que custar, rien va me manquer, nada vai faltar. car je mis l'Éternel au centre. Porque eu coloquei o Deus no centro. Amen. Amém. Et je pense que la plupart d'entre nous, E eu creio que a maioria de nós nous avons compris que depuis le jour qu'on a décidé de suivre le Seigneur, entendemos que a partir do dia que a gente começou a seguir ao Senhor, on était dans le champ, a gente estava nesse campo, on a vu le Seigneur, vimos o Senhor et on a pris la décision de marcher avec lui. e tomamos essa decisão de andar com Ele. On a compris qu'on a vécu des choses, on va dire que la flamme, elle a augmenté. A gente viveu coisas onde a chama subiu, cresceu. La flamme des épreuves, elle a augmenté. A chama das provações cresceram. Pourquoi? Parce que le monde spirituel Por quê? Porque o mundo espiritual a été marqué dans le monde spirituel, foi marcado no mundo qui espiritual. avant t'appartenait aux ténèbres, Que antes você pertencia às trevas et maintenant t'appartiens à Dieu. e agora você pertence a Deus. Donc t'as changé de camp. Então você mudou de campo. Et ce changement de camp, E essa mudança de campo ça va faire qu'il va nous intensifier les difficultés dans nos vies. faz com que as dificuldades elas se intensifiquem mais. Mais combien d'entre nous, Só que quantos de nós nous avons vécu la fidélité de Dieu dans ce moment difficile? vivemos a fidelidade de Deus nesses momentos difíceis? Amen. Amém. Et une autre chose aussi, Outra coisa também. c'est au moment qu'on a passé le cap d'accepter le Seigneur comme Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Quando a gente passou essa etapa de aceitar somente o Senhor como seu Senhor e Salvador, on a décidé je décide vraiment dédier ma vie entièrement à Dieu. e aí a gente decide se dedicar realmente à nossa vida a Je Deus. décide aujourd'hui de chercher Dieu de tout mon cœur, E nós decidimos realmente de hoje seguir ao Senhor todo o seu coração, de toute mon âme, de toda a nossa alma, de tout mon esprit. de todo o nosso espírito. Et ça va aussi être une autre étape de nos vies. E aí já é outra etapa das nossas Et vidas. peut-être que les difficultés vont encore augmenter. E talvez as dificuldades vão aumentar ainda mais. Mais rappelez-vous Só que lembrem-se que de la même façon que Dieu vous a délivré de toutes les choses mauvaises au passé, que da mesma forma que Deus nos livrou de todas as coisas do passado, il va aussi vous délivrer. Ele vai também libertar. Alors n'arrêtez pas votre poursuite de Dieu, Então não parem essa perseguida que vocês têm para Deus. car ces obstacles, Porque esses obstáculos ce n'est pas des obstacles physiques, não são obstáculos físicos, mais ce sont des obstacles spirituels. mas são obstáculos espirituais. Amen. Qui parmi nous, Quem é diante de nós... Quem de vocês?
On n'a pas rencontré une résistance Não acharam uma resistência pendant notre quête de Dieu. durante a nossa procura de Deus. Amen. Et c'est tout à fait Amen. normal. E é totalmente normal. On pense qu'il n'y a que sur nous qui tombent les difficultés. Pensamos que é só sobre nós que Mais cai as non, dificuldades. la Bible dit que tout le monde, Só que a Bíblia ela fala que todo mundo, tous ceux qui cherchent Dieu, todos que procuram o surtout Senhor, ceux qui cherchent vraiment dans l'intimité, principalmente aqueles que procuram mais intimamente o Senhor, ils souffrent. eles sofrem. Et c'est incroyable parce que, E é incrível porque, en plus de difficultés extérieures, além das dificuldades il externas, y a aussi une guerre à l'intérieur de nous. tem também uma guerra dentro de nós. Ça veut dire que ton esprit, il a soif de Dieu. Significa que teu espírito ele tem sede de Ton Deus. esprit, il a envie de toucher le Seigneur, O teu espírito tem vontade de tocar o Senhor, de le connaître de tout ton de cœur. conhecer Ele de todo o coração. Mais ton âme, elle te freine. Só que a tua alma ela te freia. Ta chair, elle te A tua carne freine. ela freia. Il y a toujours une barrière. Hein? E tem sempre uma barreira. Et ce n'est pas une barrière physique. Que não é uma barreira física. C'est une barrière spirituelle É uma barreira espiritual qui nous empêche d'aller plus loin. que impede de ir além. Qui ça vient avec des pensées E vem com pensamentos qui dit non, ça c'est pas pour toi. que fala, não, isso não é pra você. Ce niveau de communion, c'est pas pour toi. Esse nível de comunhão não é pra ti. Arrête là où tu es, Para onde você está, car ça va être pire pour toi. porque vai ser pior pra você. C'est des mensonges de l'ennemi. São mentiras do inimigo. Parce que la volonté de Dieu, Porque a vontade de Deus c'est que moi et toi, é que eu e você, nous pouvons de plus en plus nós possamos cada vez le mais connaître conhecê-lo plus profondément, com mais profundeza, plus parfaitement. mais perfeitamente. Et plus on a cette certitude, E mais a gente tem essa plus certeza, on a Dieu enraciné en nous, mais a gente tem Deus enraizado em nós, plus on va être fortifié. mais vamos ser fortificados. Donc, c'est à des pensées aujourd'hui dans ton esprit Então, sem pensamentos no seu qui espírito sont en train de se que lever, estão se levantando, car tu as commencé à s'approfondir, à chercher le Seigneur. porque você começou a se aprofundar, a buscar mais o Senhor, Il faut pas écouter ces voix. você não tem que escutar essas coisas, essas vozes. Jésus, il est mort pour toi. Porque Jesus, ele morreu por você. Dieu, il a envoyé Jésus à la croix pour toi. Deus, ele enviou Jesus na cruz pra você. Jésus, il est mort pour toi. Jesus, ele morreu pra você. Il est ressuscité pour toi. Ele ressuscitou pra você. Amen. Afin Amen. que vous puissiez vivre auprès, non pas loin du Père. Para que você possa ficar perto e viver perto de Deus, não longe. Et si vous savez, c'est quoi notre problème? Vocês sabem qual é o problema de nós? C'est que nous voudrions que Jésus il fasse tout. É que queremos que Jesus faça tudo. Qu'il vienne, Que ele venha, qu'il coupe, qu'il nous libère. que ele nos liberte, Amen. Mais Amen. aussi qu'il nous apporte dans les bras. mas também que ele nos leve nos braços. Amen. Amém. On sait que ce que nous, on ne peut pas le faire, Jésus va le faire. Il l'a déjà fait. Sabemos que aquilo que a gente não pode fazer, Jesus vai fazer. E ele já fez. Mais il y a une part à moi et à toi de le faire. Só que temos uma parte a fazer. Il ne va pas faire pour toi, E ele não vai fazer essa parte pra mais il va nous você. donner la force Porém, ele vai te dar a pour que nous força puissions y arriver. para que você consiga Parce fazer. que c'est un désir du cœur du Père. Porque é um desejo do coração Et do c'est un Pai. désir de Jésus de nous ramener à côté, près. Porque é o Comme ça. desejo do Pai de nos De trazer perto, colados, Para este lugar. a cet endroit. Para este lugar. Cet endroit. Parce que quand nous sommes là, Porque quando estamos nesse lugar, dans le face-à-face, na face a face, il n'y a rien qui passe. não tem nada que passa. L'ennemi il ne peut plus envoyer des mensonges. O inimigo ele não pode colocar mentiras. C'est pour ça qu'on a du mal à rester dans la présence. E é por isso que temos muita dificuldade em chegar na presença. C'est ce que Dieu l'a dit avant le culte. E foi o que o Senhor falou antes do culto. Si tu veux être rempli Se você quer ficar cheio du feu, do fogo, du courage, da coragem, il faut aller dans cet endroit de présence. você precisa ir nesse lugar de presença. Amen. Amém. Maintenant que nous sommes de l'autre côté, E agora que a gente está do outro lado, il faudra des efforts. precisa esforço. Amém. Est-ce que nous sommes prêts? Será que nós estamos prontos? Amen. Amém. Pour faire, pour apporter notre part dans le but, on va le dire comme ça. Para colocar a nossa parte nessa finalidade, Amen. Pour résister Amen. ce blocage. para resistir a esse bloqueio. Parce que parfois, on comprend le blocage, Porque às vezes a gente entende o bloqueio,
C'est dur. Nossa, é difícil. Ah, mais c'est difficile. Muito Ah, difícil. non, mais j'en ai marre. Nossa, eu tô cansada. Mais tu te rends pas compte? Tu não tem... Oh, tu nem percebe. Et avec toujours les bras croisés. Sempre com os braços cruzados. Et vous le savez, ce que j'ai appris, E vocês sabem o que eu aprendi? que les bras croisés, ça ne amène à rien. Que os braços cruzados, eles não levam a nenhum lugar. Mais que les bras levés, Porém, os braços levantados elle apporte la gloire de Dieu sur cette situation. trazem a glória de Deus nessa situação. Ça veut dire je me lève dans la prière. Quer dizer que eu me levanto na oração, Là où je vois un blocage sur ma vie. onde eu vejo um bloqueio na minha vida, Là où je vois un blocage de cette situation, de ma quête de Dieu. onde eu vejo um bloqueio na minha busca do Senhor, À la place de râler, ao invés de reclamar, à la place de rester bloqué, ao invés de ficar bloqueado, je me rends à lui. eu me entrego a Ele. Je l'adore. Eu adoro Ele. Je l'adore. Eu adoro. Et quand tu regardes E quando olhamos à Dieu, a Deus, tout de suite, tes problèmes elles vont apparaître rien de tout. na hora os seus problemas não vão sumir. Ils veulent rien de tout. Donc, les stratégies, c'est arrête de regarder tes problèmes A estratégia é pare de olhar os seus problemas et commence à regarder à Dieu. e comece a olhar para Deus. Amen. Amém. Soyez assurés Tenham confiança que ces barrières ne tombent que lorsque nous comprenons que notre trésor, il est en Dieu. que essas barreiras só vão cair quando a gente entender que o nosso tesouro está em Deus. Quand on trouve que Dieu est notre trésor, Quando achamos que o Senhor é o nosso tesouro, on va se battre, vamos nos debater, on va donner de la force, vamos colocar força, on va chercher le courage là où on n'en a pas. vamos procurar a coragem lá onde nem tem, Parce que je sais que lui, il est mon trésor. porque sabemos que Ele é o Il nosso n'y a tesouro, pas un autre ailleurs. não tem outro lugar, Qui en lui se trouvent tous ceux dont nous avons besoin, comme dit le psaume. porque nele tem tudo que a gente precisa, como diz nos Salmos. Donc le but de ta vie, c'est de dire, Então o objetivo da sua vida é dizer, je trouvais un trésor. eu achei o meu tesouro. Ma joie, elle est en Jésus. A minha felicidade está em Jesus. Ma paix, elle est en Jésus. A minha paz está em Jesus. Ma force, elle est en Jésus. A minha força está em Jesus. Mon Amém. intelligence, elle est en A minha Jésus. inteligência está em Jesus. Peut-être que tu te sens avec un manque d'intelligence. Talvez você ache que você não é inteligente. Peut-être que tu manques un peu de sagesse. Talvez te falta sabedoria. Tout ce dont on a besoin, Tudo que você precisa il est en Jésus. está em Jesus. Amen. Amém. Et savez-vous ce que ce blocage il peut nous apporter? Vocês sabem o que é que esse bloqueio podem trazer para nós? L'ignorance. A ignorância. Amen. Amém. Et je voulais partager une histoire que j'ai entendue il y a quelques jours. E eu queria compartilhar uma história que eu ouvi há algum tempo atrás. Et vous savez que j'aime bien les histoires. Hein? Vocês sabem que eu gosto de história. Amen. J'ai entendu une histoire qu'en 2019, Eu ouvi uma história que foi em 2019. il y a une dame âgée d'à peu près de 90 ans Tem uma mulher que é um pouco Idosa. idosa, de 90 anos, et elle habitait au nord de Paris e ela mora no norte de Paris. et elle devrait quitter sa maison. E ela tinha que sair da casa dela. Et elle a fait appel à un spécialiste E ela ligou para um especialista pour qu'il puisse venir vider sa maison para que ele venha tirar tudo que tinha dentro da casa dele. et qu'il dela. puisse vraiment prendre tous ses biens qui étaient à l'intérieur de la maison. E para que ele venha pegar todos os bens que tinha dentro da casa dela. Et parmi ces objets, E no meio desses objetos, cette personne-là, qui est venue inventorier l'appartement, essa pessoa que veio fazer o inventário do apartamento, elle a découvert un tableau, ela descobriu uma tela, não, un um quadre. quadro, Et il était accroché dans la cuisine, que estava colocado na cozinha. mais il a trouvé que la couleur était quand même elle était dorée, assez vive, on va le dire comme ça. Só que ele percebeu que no quadro tinha um dourado muito vivo. Et il a demandé à la dame, ça vient d'où ce tableau? E ele perguntou para a mulher, de onde é que vem esse quadro? Elle a dit, bah non, c'est des icônes que j'ai reçues de ma famille depuis tantes années, ça passe de génération en génération. Foi algo que eu recebi da minha família, que passou de geração em geração. Vous pouvez le jeter. Pode jogar. Mais le monsieur était intrigué quand même. Só que esse homem ficou intrigado. Il dit, attends, je vais prendre ce tableau-là Peraí, eu vou pegar esse quadro et je vais le faire expertiser. e eu vou levar para alguém ver. Et après la vérification, E depois de ver, il faut que je le lise parce que le nom de monsieur est compliqué. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'une œuvre intitulée e descobriram que é uma obra que se chama La dérision de Christ, A Zombaria de Cristo, qui est de Cimabue, je sais pas, que é de Cimabue, une figure majeure de la pré-renaissance italienne. uma figura da D'après-renaissance italienne. Amen. Amen. Et donc, finalement, je peux vous montrer le tableau. Là, si vous voulez voir. Tá aqui a obra.
se vocês conseguem ver. Après, on va passer pour que vous puissiez voir parce qu'il est incroyable. Parce que justement, c'est un tableau de Jésus là où il était avant d'aller à la croix, que tout le monde se moquait de lui. É um quadro de Jesus quando todos estavam rindo dele quando ele estava indo na cruz. Amen. Amém. Donc finalement, après expertise, E depois de inspectar esse quadro, écoutez bien, escutem. le tableau, il était estimé entre 4 et 6 millions d'euros. A obra foi estimada entre 4 e 6 milhões de euros. Eh bien, finalement, le tableau, il était envoyé aux enchères. E, na verdade, a obra ela foi colocada em leilão. Déjà, je pense que la dame a d'être heureuse. Hein? Eu acho que a mulher devia estar muito feliz. Et finalement, quand le tableau il est passé aux enchères, E quando o quadro foi leiloado, il n'a pas pu se vendre entre 4 et 6 millions d'euros. ele não foi vendido por 4 e 6 milhões de euros. Malheureusement, Infelizmente. il a été vendu par 24 millions d'euros. Ele foi vendido a 24 milhões de euros. Il y a un couple de collectionneurs chiliens qui a acheté, Foi casal de chilenos, colecionadores, qui a acheté. que compraram. Mais le ministre de la culture de l'époque, Só que o ministro da cultura da época, il a dit non, ce tableau, c'est de la France. ele falou, não, essa obra é da França. On va acheter ce tableau pour la France. Vamos comprar essa obra da França, para a França. Esse quadro. Esse quadro. Ben, finalement, l'État, il a dû payer l'argent, E aí, les 24 millions d'euros. o Estado teve que pagar esses 24 milhões de euros. Et ce tableau aujourd'hui, E esse quadro, depuis, desde il est au então, Louvre. tá no Louvre. C'était incroyable cette histoire. E foi incrível essa história. Je sais pas pour vous, mais Eu não sei pra vocês. ça m'a beaucoup parlé. Isso falou J'aime bastante. les histoires comme ça. Isso falou muito comigo. Eu amo essas histórias. Amen. Ce tableau qui était dévalorisé Esse quadro que era desvalorizado dans une cuisine, dentro de uma cozinha, j'imagine plein d'huile, cheio de óleo, parce que je pensais à ça, hein. que eu pensei logo nisso. Parce que quand on regarde des œuvres de maîtres, ils sont tous mis à l'écart, tellement il faut faire attention, protéger. Porque quando a gente vê as obras de arte, realmente elas são bem protegidas, tem que fazer muita atenção. Amen. Mais maintenant qu'il a été retrouvé, qu'il n'avait pas de la valeur, E agora que ele foi achado e ele não tinha valor, écoutez bien, escutem bem, ce tableau, il a été valorisé, même reconnu par l'État. esse quadro foi valorizado e também foi reconhecido pelo Estado. Et il a changé la vie de cette dame. Ele mudou a vida dessa mulher. Mais je dis pas que de la dame. E eu não tô falando nem dessa mulher, só Et da des mulher. générations qui vont venir après. Mas também das gerações que foram depois dela. Vous pouvez imaginer cette femme, Vocês podem imaginar essa mulher, elle n'était ni riche, ela não era nem rica, elle n'était pas collectionneuse d'art, ela não era uma mulher que colecionava as obras de arte. elle méprisait le tableau. Ela desdenhava essa obra. Pour elle, était un simple icône. Para ela era só um objeto. Elle a peut-être traversé des moments difficiles dans sa vie, Talvez ela atravessou momentos difíceis na vida alors qu'elle dela. avait 24 millions accrochés sur son mur. E ela tinha 24 milhões de euros colocados na parede. Amen, elle a peut-être vécu la précarité. Talvez ela viveu na pobreza. Et même si elle n'avait pas faim, on va le dire comme ça, la précarité d'avoir faim, E mesmo se ela não tinha essa pobreza realmente de ter fome, mais sûrement il y a un moment, comme moi et toi, on a besoin plus de sous que d'autres moments, comme Diana tout à l'heure. provavelmente ela deve ter passado por um momento em que ela precisa um pouco mais de dinheiro do que o outro, assim como a Diana falou. Mais elle ne peut pas profiter parce qu'elle n'a pas reconnu la valeur du tableau. Só que ela não pôde aproveitar porque ela não reconheceu o valor que tinha essa obra, esse quadro. Et tout de suite, quand je commençais à entendre cette histoire, E logo em seguida que eu fiquei escutando essa história, je compris que Dieu il voulait parler à nous en tant que croyants. eu entendi que o Senhor ele queria falar conosco como cristãos. Je ne parle pas de ceux qui sont de l'autre côté, Eu não tô falando daqueles que estão do outro lado. mais je parle de moi et toi qui nous sommes croyants, Eu tô falando de mim e de você, que nous somos cristãos, connaissons Dieu Tout-Puissant. que conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Celui qui a ouvert la porte de son cœur pour que Jésus puisse y habiter. Aquele que abriu o coração para que o Senhor venha morar. Et la Bible dit que notre cœur Et la est Bible- notre maison et Dieu y habite dans nos cœurs. E a Bíblia diz que no nosso coração, Deus ele habita dentro. Il habite dans nos corps. Ele mora dentro. Mais faites attention, Mas façam atenção.
Le simple fait que Dieu demeure en nous O único fato de que Deus está dentro de nós ne signifie pas qu'il occupe la meilleure place não significa que ele ocupa o melhor lugar, ou qu'il a la priorité ou que ele tem a prioridade, ou qu'il est apprécié ou que ele é amado, ou qu'il est ou valorisé. que ele é valorizado. Amen. Amém. Il peut se trouver que nous, en tant que croyants, Pode ser que nós, como os cristãos, comme dans la maison de cette femme, assim como na casa dessa mulher, on a mis de côté le Saint-Esprit, a gente colocou de lado o Espírito Santo, on l'a ignoré a gente ignorou ele, malgré sa valeur. apesar de seu valor. Je peux entendre un amen? Posso ouvir um amém? Amen. Amém. Nous pouvons vivre dans la pauvreté spirituelle par simple ignorance. Podemos viver na pobreza espiritual por simplesmente ignorar. Amen. Ignorance. L'ignorance est l'état de celui qui n'a aucune connaissance A ignorância é um estado daquele que não tem nenhum conhecimento de l'existence ou du fonctionnement de quelque chose. da existência ou do modo de funcionar de alguma coisa. Ignorance, c'est l'état d'une personne A ignorância é o estado de uma pessoa qui est dépourvue de connaissances, que não tem nenhum conhecimento, sans culture, sem cultura. la condition de celui qui est illettré. É a condição de uma pessoa que não sabe ler. Et quand on parle pour nous en tant que, on parle d'ignorance spirituelle, E quando falamos de ignorância espiritual, et encore une fois, je m'adresse à nous en tant que e croyants. mais uma vez eu On est tous falo, là, hein? e mais uma vez eu falo para nós como cristãos, Amen. Ce sont des personnes qui vivent são pessoas que vivem déconnectées de Dieu. desconectadas de Deus. Déconnectées au sens où elles ne cherchent pas à mieux le connaître. Desconectadas no sentido de que não buscam conhecer mais de Deus. Elles n'ont aucun intérêt d'avoir une communion plus profonde avec lui. E que não tem nenhum interesse de ter uma comunhão mais profunda com Ele. Elles sont peut-être en Christ par obligation, par tradition. Talvez elas estão em Cristo por tradição ou por obrigação até. Et cet éloignement, E essa distância elles nous empêche les personnes d'avoir une vie pleine. impede essas pessoas de ter uma vida boa. Amen. Vous le savez que l'une des caractéristiques les plus marquantes Vocês sabem que a maior característica mais marcante da ignorância de l'ignorance spirituelle, da ignorância espiritual c'est la tendance à chercher le bonheur é a tendência a procurar a felicidade et la satisfaction e a satisfação dans des sources extérieures, em lugares exteriores, comme l'argent, como por exemplo o dinheiro, le pouvoir o poder ou même l'approbation des autres. ou até a aprovação das outras pessoas. Et vous le savez que, que cette quête de l'approbation, de l'argent, E vocês sabem que essa busca realmente pela aprovação, pelo dinheiro, elle peut apporter le plaisir, ela pode trazer um prazer, mais c'est un plaisir éphémère. só que é um prazer momentâneo, Il va tout de suite tomber, que vai cair, et une fois qu'il tombe, e assim que cai, ton âme elle a besoin de plus, et de plus, et de plus encore. a sua alma sempre vai precisar de mais e mais. C'est sans fin, Só que é sem fim. ça n'arrête pas. Não chega nunca ao fim. Amen. Amém. Ce quête, elle engendre un cycle sans fin d'insatisfaction et désillusion. E essa busca, ela traz cada vez mais insatisfação e desilusão. Amen. Amém. Il y a une parole dans la Bible qui a beaucoup à nous apprendre ce soir. E tem uma palavra na Bíblia que tem muitas coisas a nos trazer sobre isso. C'est marqué dans Osée 4:6, je vais le lire en français. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Se encontra em Oséias 4:6, que diz assim: Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, e me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Amen. Ça, j'ai pas mis en français, mais c'est bien. Nossa, Donc, cette parole, então essa palavra, elle vient du Seigneur et il adresse à son peuple. ela vem do Senhor e ele traz isso para o seu povo. Le prophète Osée, qui a déjà lu le livre... Amen. Amen. Quem já leu Ele é o bien, livro de hein? Oséias? É bom. Le prophète Osée, il est un prophète du Seigneur. O profeta Oséias é um profeta do Senhor. Et comme la plupart des prophètes, E como a maioria dos profetas, il a vécu dans une époque troublée, on va le dire. ele viveu numa época corrompida, Com dificuldades. complicada. Complicada, amém. É de Deus.
Amen. À ce moment-là, l'injustice et la corruption, E nesse momento, a injustiça e a corrupção elle régnait sur Israël. estava reinando sobre Israel. Et Dieu suscite son prophète E Deus, ele chama o seu profeta pour être la voix à son peuple. para ser a voz do seu povo. À ce moment-là, les Israélites, ils commencent à adorer Baal. Nesse momento, os israelitas, eles começam a adorar Baal. Et les chefs religieux, E os chefes religiosos, à la place de reprendre, de réprimander le peuple, ao invés de repreender o povo et à guider le peuple dans une vie de sainteté, e a guiar o povo, né, na vida de santidade, ils tolèrent cette situation. eles toleram essa situação. Ils étaient motivés, les sacerdotes motivés par la cupidité. Os sacerdotes, eles estavam sendo motivados pela... Cupidité? Não. Non, Soberbo? Não. non, non, mon Dieu. Ah, je sais pas. Bref, passe. Amen. Amém. Donc, ce message, il était destiné aux prêtres, E essa mensagem, ela estava destinada aos sacerdotes. Amen. À ceux que le Seigneur a mis à part pour le servir. Aos que o Senhor colocou de lado para servirem a Ele. Dans l'Ancien Testament, on sait que les prêtres, E sabemos que no Antigo Testamento, os ils étaient des sacerdotes figures fondamentales eram figuras fundamentais entre la relation entre Dieu et le peuple. nessa relação entre o povo e Deus. Ils jouaient un rôle d'intermédiaire. E eles eram intermediários Ils étaient aussi celui qui guidait le peuple e eram aqueles que estavam guiando o povo dans les pratiques religieuses. nas práticas religiosas. Ils apprendaient la loi. Eles ensinavam a lei. Et ils faisaient des sacrifices et intercédaient pour les besoins du peuple envers Dieu, devant Dieu. Faziam sacrifícios e intercediam pelas pessoas. Amen. Perante a Deus. Amen. Donc Amen. aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, E hoje, na Nova Aliança, Jésus est notre souverain prêtre. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, Amen. À celui que nous présente devant Dieu. aquele que nos apresenta perante o Pai. Amen. Mais la Bible, elle dit aussi Mas a Bíblia também diz que toi et moi, que eu e você nous sommes des prêtres du Seigneur. somos os sacerdotes de Deus. 1 Pierre 2,9, il nous dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, Amém. une nation sainte, un peuple racheté. Amém. Pourquoi? Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pedro 2, versículo 9 diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amen. Amém. Vous croyez à ça? Vocês creem Vous nisso? êtes des prêtres? Vocês são sacerdotes. Il a dit, vous êtes un peuple choisi, Ele disse: vocês são um povo escolhido, des prêtres royaux, reino de sacerdotes, une nation sainte. uma nação santa. Amen. Amen. Contrairement à l'ancienne alliance auquel il n'y avait que la tribu de Lévi qui a été choisie pour servir le Seigneur, Ao contrário da antiga aliança, onde era somente o povo de Levi, a tribo de Levi, que era escolhido para ser sacerdote. do Senhor. aujourd'hui, chaque croyant Hoje, cada cristão reçoit la fonction importante d'être prêtre du Seigneur. tem essa função importante de ser sacerdote de Deus. Et un des buts de sacerdote, de prêtre, E um dos objetivos do sacerdote c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. é de entregar sacrifícios a Deus. Non plus des sacrifices comme dans l'Ancien Testament, Não sacrifícios como no Antigo Testamento, mais le sacrifice que Dieu nous attend de moi et de toi aujourd'hui, mas o sacrifício que Jesus ele espera de nós hoje c'est donner notre vie à lui. é de entregar as nossas vidas para C'est Ele. vraiment de le chercher, de le connaître. É de buscar a conhecer Ele. Se servir Dieu, l'Éternel, de tous nos cœurs. É servir a Deus de todo o nosso coração. Même si on va pas le connaître de toute sa grandeur, Mesmo se não vamos conhecer toda a grandeza on va le dele, connaître dans le vamos face-à-face. conhecer no face a face, Mais nous devons aujourd'hui mas hoje nós devemos chercher à le connaître, procurar a conhecer mais dele persévérer dans cette quête de connaissance du e Seigneur. perseverar nessa vontade de buscar, nessa Amém. busca. Amém. Et surtout aussi de chercher à se sanctifier. E também procurar, principalmente se procurar se santificar. Comment pouvons-nous connaître Dieu Como nós podemos conhecer a Deus si on ne le cherche pas? se não buscamos a Ele? Comment on peut servir Dieu Como podemos servir a Deus
sans le connaître. sem conhecê-lo. Amen. Amém. Donc, c'est des étapes que moi et toi, nous devons le faire. E são etapas que nós devemos fazer. Ce n'est pas à Jésus de le faire. Não é a Jesus fazer, Ce n'est pas le Saint-Esprit. não é o Espírito Santo Ce n'est pas fazer, Dieu. não é Deus, C'est pas le pasteur. não é o pastor, Mais c'est moi et c'est toi. mas somos nós. Nous devons mettre des efforts Precisamos colocar à esforço nisso chercher à connaître le para Seigneur, procurar e buscar Deus. à chercher ce niveau de connaissance, E procurar esse nível de de connaître le conhecimento, Seigneur. de conhecer a Deus. Amen. Amém. Je ne sais pas pour vous, mais une des choses que j'ai plus ressenti la différence, Eu não sei pra vocês, mas algo que eu senti mais diferença, parce que je viens de confession catholique, porque eu venho de uma fé católica, et au moment que je suis arrivée chez les évangéliques, e no momento que eu cheguei na igreja evangélica, c'était cette proximité de Dieu, Foi avec essa- Dieu. foi essa proximidade que tinha com Amen. Deus. Amém. Pour moi, avant, Dieu il était tellement loin. Pra mim, Deus antes ele era tão longe. Avant de voir Dieu, j'avais un prêtre devant moi. Antes de ver a Deus, eu tinha um padre na minha frente. C'est comme s'il y avait toujours cette dépendance de l'homme, Era como se tinha sempre essa dependência do homem, de l'Église, da igreja, des saints. dos santos. Et j'avais besoin de demander la permission pour aller chercher le E Seigneur. eu tinha que pedir a permissão para procurar a Deus. Mais combien d'entre nous le savons Só que quantos de nós sabemos que celui qui est devant nous, que esse que está na nossa ce n'est frente pas un homme, não é um homem, ce n'est pas Marie, não é a Maria, ce n'est pas les saints, não são santos, ce n'est pas les anges, não são os ni un anjos, prêtre, nem um padre. mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. C'est lui qui nous amène au Père. C'est lui Ele qui nous que nos traz ao Pai. intercède vers le É Père. ele que intercede por nós ao Pai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je compris Não que sei, je pouvais demander pardon là où j'étais. não sei vocês, mas quando eu entendi que eu podia pedir perdão aonde eu estou. Parce que depuis toute petite, on a compris que non, il faut aller voir le prêtre. Porque desde pequena a gente aprende que tem que, não, tem que ver o padre. Il faut confesser tes péchés devant le prêtre. Tem que confessar os seus pecados na frente de um padre. Et après, il va te donner une pénitence. E aí depois ele vai te dar uma penitência. Et moi, dans ma tête, je disais, mais... E eu pensava, nossa, Et quand je suis à la maison, e quando eu tô em je casa? vais attendre le rendez-vous pour avoir le prêtre, pour Eu- demander pardon? Eu tenho que esperar essa hora marcada com o padre? Non. Não. En Jésus, Em Jesus, là où nous sommes, aonde a gente tá, là où nous vient de tomber dans le péché, aqui aonde a gente acabou de cair no pecado, à ce moment-là, nesse peu momento, importe si c'est dans la rue, pouco importa se é na rua, si c'est dans ta chambre, se é no teu quarto, si c'est à l'école, se é na escola, si c'est au travail, se é no seu tu te mets à trabalho, genoux. você se coloca de Et quand je joelhos. te dis à genoux, ça peut être aussi, non seulement parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas se mettre à genoux, Não, quando eu tô falando de joelhos, tem talvez lugares que a gente não pode se ajoelhar, mais tu peux te mettre à genoux sur ton cœur. mas você pode dobrar o joelho dos seus Et corações. tout de suite, E na mesma hora, et te demander pardon à Dieu pedir perdão a Deus. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Parce qu'il est non summe sacerdote. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Il est le prêtre souverain. Porque ele é o C'est à sacerdote lui que je soberano. regarde. É a ele que eu olho. C'est à lui que je demande. É a ele que eu C'est en peço. son nom que je suis É em pardonnée. seu nome que eu sou C'est son perdoada. sang qui a été coulé à la croix pour mes Foi péchés. seu sangue que caiu na cruz por nós. Il n'y en a aucun homme, Tem nenhum homem, aucune femme, que ce soit Marie, Pierre, Paul, Jean, aucun. tem nenhuma pessoa que seja Maria, Pedro, João, Mais ninguém. quand je suis devant le Père, E quando eu estou na frente do Pai, par le nom de Jésus, pelo nome do par Pai, le de Jesus, sacrifice de Jésus, pelo sacrifício de quand je Jesus, demande pardon, quando eu peço perdão, je suis pardonnée. eu sou perdoada. Donc pour moi, Então, pra mim, ça me parle d'intimité, fala bastante de intimidade. ça me parle de relation, Fala de relação. ça me parle de communion. Fala de comunhão. Et ça, c'est une chose que j'avais du mal à ma quête, à ma recherche de Dieu. E isso era algo que era muito difícil pra mim na minha busca C'est de parce que Deus. j'avais toujours cette autorité de père. Porque eu tinha sempre essa autoridade de pai. Comme j'ai été élevée dans ma famille, Como eu fui criada na minha família, je n'avais pas le droit de dire ce que je pensais. eu não podia falar o que eu pensava. D'ailleurs, j'étais rebelle parce que je disais ce que je pensais. E, inclusive, eu era rebelde porque eu falava o que eu pensava. Et quand je suis arrivée en Christ, E quando eu cheguei em Cristo, Dieu l'a dit, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Jesus falava, eu sei o que tem no seu coração. Et tu peux me parler. E você pode falar. Tu peux vider ce qu'il y a dans ton cœur. Você pode tirar tudo que tem no teu coração. Et c'est quelque chose qui a changé ma vie. E foi algo que mudou minha vida. Ça veut dire que je peux aller devant Dieu, Significa que eu posso ir plein perante a Deus d'erreurs,
cheia de erros, péché, cheia de pecado, pourri comme je suis, podre como eu tô, j'arrive devant lui, chego perante le ele, Saint des Saints, o Santo do le Santo, Seigneur des o Seigneurs. Senhor dos Mais quand Senhores. je me reconnais pécheresse, il a dit viens. E quando eu me reconheço pecador, ele diz: vem. Et c'est pour moi et c'est pour E é toi. pra mim e pra vocês. On a besoin de comprendre que Dieu il est accessible pour nous. Precisamos entender que Deus ele é acessível a nós. Il y a un libre accès au cœur du Père. Tem um livre acesso ao coração Mais do est-ce que Pai. nous sommes prêts E será que estamos pour prontos dépenser de l'énergie pour aller chercher ce cœur? para gastar nossa energia para buscar esse coração? Est-ce que nous sommes prêts à passer du temps dans sa présence? Será que estamos prontos a passar tempo na presença À de dele? dire, je ne veux plus regarder TikTok, Instagram, des séries sur Netflix. A dizer que eu não vou mais olhar TikTok ou Instagram ou as séries na Netflix, Je veux passer du temps avec mon Père. mas eu vou passar tempo com meu pai. Parce qu'il a envie de m'écouter. Porque ele quer me escutar. Et j'ai envie de l'écouter E aussi. eu também quero Parce escutá-lo. que lui, c'est ma priorité. Porque ele é minha Ma prioridade. priorité, c'est de chercher le E a Seigneur. minha prioridade é de De buscar a Deus. connaître le Seigneur. Conhecer o Senhor. Amen. Amém. Quand le prophète Osée, il parle au peuple. E quando o profeta Oséias ele fala ao seu povo, Il était en train de parler à ce sacerdote-là, les prêtres qui étaient là. e eles estavam falando a esses sacerdotes que estavam aqui, Ils lá. étaient là, Eles estavam lá, mais leur cœur, ils étaient vraiment éloignés. só que o coração deles estavam longe. Et combien d'entre nous, on n'est pas comme ça? E quantos de nós somos assim também? Nous sommes à l'église, mais nos cœurs est ailleurs. A gente está aqui, mas os nossos corações estão lá do outro lado. Nous sommes en Dieu, mais nos cœurs est dans le monde. Estamos em Deus, mas o nosso coração está lá no mundo. On a des difficultés dans nos vies à la place d'appeler le Seigneur dans la prière. E quando a gente tem dificuldades na nossa vida, ao invés de ligar para Deus pela oração, On court chercher une solution. a gente corre procurando uma solução. Au-delà de Dieu, peut-être que lui, il a notre troisième ou quatrième option. Além de Deus, ele vai ser talvez a nossa terceira ou quarta opção. Que normalement, ce serait vraiment la première. Sendo que normalmente é para ele ser a primeira. Amen. Amém. Donc, le refus de la connaissance, A não vontade de a recusa a recusa do do conhecimento, conhecimento nous conduit à l'ignorance, nos traz a ignorância. non par limitation intellectuelle, faites attention, Não pela limitação intelectual, mais par aveuglement volontaire. mas Pela pela cegueira. cegueira voluntária. Amen. Amém. Donc, refuser la vérité de Dieu Então, recusar a verdade de Deus plonge nos vies dans des ténèbres, coloca nossas vidas nas trevas. nous rend obstinés et nous condamne à l'exil. Deixa a gente obstinado e nos condena ao exílio. Amen. Amém. Celui qui refuse de connaître le Seigneur, Aquele que não quer conhecer o Senhor, il vit dans la précarité, vive na pobreza, la pauvreté et la ruine. e a ruína. Amen. Amém. On le constate pendant tout l'Ancien Testament. E a gente percebe isso todo ao longo do Antigo Testamento. Et le peuple il ne voulait absolument pas connaître le Seigneur. E o povo ele não queria realmente conhecer a Deus. Ils étaient davantage préoccupés avec leurs envies. Eles estavam mais preocupados com as vontades deles. Ils n'avaient aucun intérêt avec une relation avec le Seigneur. Eles não tinham nenhum interesse na relação com Deus. Et quand Osée il dit aux prêtres qu'il voulait pas connaître le Seigneur, E quando Oséias disse ao sacerdote que não queria conhecer a Deus, il dit qu'il se servait à leur guise. ele disse que servia A ele mesmo. a ele mesmos. Ils connaissaient la loi, Eles conheciam a lei, mais non celui qui avait fait créer les lois. porém eles não conheciam aquele que criou a lei. Est-ce qu'on n'est pas Amen. un peu comme ça? Será que nós não somos assim às vezes? Amen. Amém. Ils voulaient vivre selon leurs propres désirs. Eles queriam viver nos próprios desejos deles. Ils voulaient accomplir les buts qu'ils avaient tracés dans leur cœur, non pas dans le cœur de Dieu. Queriam cumprir os objetivos que eles tinham colocado no coração e não aqueles que o Senhor fez. Ils étaient ignorants parce qu'ils ne s'intéressaient pas à connaître la volonté du Seigneur. Eles eram ignorantes porque eles não se interessavam a buscar a vontade de Deus. Ils étaient distants Eles eram distantes. et cette ignorance leur a valu une lourde peine. E essa ignorância trouxe um grande peso para eles. Amen. Dieu il a dit, E Deus falou: vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi à mon tour j'oublierai vos enfants. vocês se esqueceram da lei de Deus e eu me esquecerei dos seus filhos. Amen. Amém. Dieu l'a rejeté. Deus rejeitou eles. C'est incroyable. Foi incrível.
Il faut faire attention parce que l'ignorance, ça ne veut pas dire qu'on rejette Dieu. Hein? Attention. Fiquem atentos, porque a ignorância não significa que a gente rejeita a Deus. Ah, je pars. Ah, eu vou embora. Je ne veux plus savoir de Eu l'évangile. não quero mais saber do evangelho. Je ne veux plus savoir de Jésus. Não quero mais saber de Jesus. Ce n'est pas ça du tout. Não é isso. Mais ça, c'est de refuser de le connaître plus profondément. Mas é, na verdade, recusar de buscar cada vez mais a Ele. Vous êtes en Dieu, Vocês estão em Deus, lui là, moi ici, et tout va bien. Ele ali, eu aqui e tá tudo bem. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Tout le monde a compris. Glória a Deus. Todo Et mundo ça nous entendeu. rappelle que la connaissance du Seigneur, E isso nos lembra que o conhecimento de Deus, elle est intimement liée à l'obéissance. ele está intimamente ligado à obediência. Amen. Amém. Et quand on comprend qu'il, lui, il est notre trésor, E quando entendemos que Ele é o nosso tesouro, et quand on parle de trésor, parfois le trésor, souvent, il est caché. e quando a gente fala de tesouro, normalmente o tesouro ele é escondido. Encore une fois, Mais uma vez, il y a vraiment un désir qui doit monter dans nos cœurs. tem realmente que ter um desejo que sobe nos nossos corações. Parce que quand tu as trouvé, tu le sais, que lui, il est précieux. Porque quando você sabe que ele é precioso, Quand tu valioso, sais que lui, il y a de la valeur pour toi, você sabe que ele tem valor para você, tu vas faire tout ce que tu peux et que tu ne peux pas você vai fazer tudo o que você pode, o que você também não pode, pour l'atteindre, para consegui-lo, pour le récupérer. para pegar ele. Mais non pas seulement de le récupérer, E não somente de pegá-lo, mais tu fais de l'effort aussi pour le garder pour toi. mas você também faz esforço para guardar ele. Parce que aussi important que de chercher connaître le Seigneur, Porque tão importante quanto buscar o Senhor, la connaissance du a Seigneur, sabedoria do Senhor, qui il est, quem ele é, c'est de garder tout ça précieusement. é guardar isso preciosamente. Parce qu'il y a un voleur Porque tem um ladrão qui rôde que roda, et qu'il essaye de nous voler. que tenta nos roubar. Il essaye de nous voler ce qu'on a compris que c'est précieux. Ele tenta nos roubar o que a gente entendeu que é Et si toi, tu ne valioso. caches pas ça, E se nós não escondemos si tu ne mets isso, pas de l'effort, se não colocamos esforço, si tu ne mets pas la persévérance, se não perseveramos, tu vas finir de le perdre. você vai acabar perdendo. Amen. Amém. Peut-être que nous sommes comme cette femme Talvez somos como essa mulher dont on a parlé au début du culte. que falamos no início do culto. Vous avez un trésor précieux en vous, Vocês têm esse tesouro precioso em vocês, em mais nós, vous l'avez méprisé. só que Nous avons desprezamos. peut-être méprisé. Nós desprezamos, talvez. Peut-être que vous êtes partis chercher des trésors ailleurs. Talvez vocês foram buscar tesouros em outros cantos. Qui n'a pas cherché des trésors Quem ailleurs? nunca procurou tesouros em outros cantos? Parce qu'on pense jamais Porque nunca que le pensamos plus grand trésor, il est en nous. que o maior tesouro está dentro de nós. Qui n'a pas allé déjà chercher des trésors ailleurs Quem nunca foi buscar tesouros em outros cantos? pour combler ce vide qu'il y a à l'intérieur de nous? Para tentar suprir esse vazio que tem dentro de nós. Au lieu de nous concentrer sur ce qui se trouve déjà en nous. Ao invés de nos concentrar nisso que já está dentro de nós. Et ça doit être mis en œuvre par la foi. E isso deve ser colocado com a fé. Amen. Amém. Alors, je veux finir pour cela. Je veux utiliser le psaume 34. E eu vou terminar com isso usando o Salmos 34. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, Se vocês c'est querem le abrir a moment. Bíblia de vocês, é o momento. Tu vois, c'est bien quand on n'a pas le vidéoprojecteur, comme ça on est obligé de lire la Bible. É muito bom quando não tem o retroprojetor, porque a gente é obrigada a abrir nossas Bíblias. Amen. Amém. Donc, je vais utiliser le psaume 34 Vou usar o Salmos 34 et présenter quelques clés e apresentar para vocês algumas chaves qui nous font sortir de ce lieu d'ignorance. que faz a gente sair desse lugar de ignorância. Amen. Amém. Et nous conduit à ce lieu de recherche du Seigneur. E nos trazer a esse lugar de busca do Senhor. Et il nous enseigne aussi E Ele nos ensina também ce que nous pouvons en retirer. o que nós podemos pegar para Donc, nós. premier point, Primeiro ponto. reconnais qu'en lui réside ta source de vie et nulle part ailleurs. Primeiro ponto é reconheça que nele tem a fonte de vida e que não é em outro lugar. Le psaume 34, en français 2-3, il nous dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. » Amen. Salmos 34, do versículo 1 ao 2, diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, e que todos os humildes se alegrem. Amen. Le point 2, cherchez Dieu dans la prière avec la certitude qu'il vous écoute. Segundo ponto, procurem a Deus na oração com a certeza de que Ele vos escuta.
Ce n'est pas peut-être que Dieu va vous écouter, Não é talvez o Senhor vai nos escutar, mais il t'écoute. mas é Ele te escuta. Quand tu ouvres ta bouche, Quando você fala, Dieu, il t'écoute. Ele te escuta. Psaume 34, verset 5. David, il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Ça veut dire qu'il a écouté. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Amém. Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Significa que Ele ouviu. Livrou-me de todos os meus temores. Amen. Amém. Donc, on n'a plus peur de prier, Não temos mais medo de orar. ne pas d'écouter cette voix qui dit, ça sert à rien de prier parce que Dieu ne t'écoute pas. Não ouvimos mais essa voz que fala não adianta de nada orar porque Ele não te escuta. Parce que la Bible, elle nous dit, Porque a Bíblia nos et fala. elle dit la E vérité, a Bíblia fala a que quand verdade. je cherche Que l'Éternel, quando eu busco o Senhor, il me répond. Ele me responde. Amen. Amém. Troisième point, la connaissance est une protection. Terceiro ponto, o conhecimento é uma proteção. Je ne sais pas pour vous, mais dans le monde d'aujourd'hui, Eu não sei pra vocês, mas no mundo de hoje c'est dangereux. é perigoso. Desculpa. Moi, quand je viens do Brésil, hein, Eu venho do Brasil, donc là-bas c'est chaud. então lá é quente. Bah, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, tiens, c'est tranquille. E quando eu cheguei aqui, eu falei, On nossa, peut avoir une tranquilo. montre, Dá pra ter um relógio, au téléphone. um celular. Et moi, j'étais tellement contente. E eu tava bem feliz. Et là, ça a commencé les attentats. J'ai dit, mon Dieu, E começou a usar on peut avoir atentados. les téléphones, les Ah, c'est- montres, A gente pode ter telefone ou mais relógio, il peut en avoir une bombe. mas também pode ter uma bomba. Donc, partout où nous sommes, Mas em todo lugar que a gente tá, il y a le danger. tem perigo. Le danger, il est là. O perigo tá aqui. Donc, j'ai besoin de cette protection en Dieu. Então eu preciso dessa proteção de Il n'y a Deus. pas que dans le psaume 91, hein. E não somente no Salmos 91. Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Amen. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor é o guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Amen. Donc, Amen. encore une fois, Mais uma vez, celui qui craignent le Seigneur, aqueles que temem o Senhor ils sont protégés. são protegidos. Il y a les anges de Dieu qui sont autour de nous. Tem os anjos do Senhor que estão ao redor de nós. Même si le diable se lève aujourd'hui contre toi, Mesmo se o diabo ele se levanta contra a sua vida, la Bible dit que les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. a Bíblia diz que os Et anjos se combien d'entre nous, levantam. nous le E savons, quantos de nós sabemos que les anges de Dieu ils sont plus forts, que os anjos de Deus são mais fortes, et ils sont plus nombreux. são mais numerosos? Amen. Amém. Oh Seigneur. Quatrième point, faites confiance à sa providence. Quarto ponto, façam confiança à sua provisão. Amen. C'est encore une fois, É mais uma vez. aujourd'hui, avec le coût de la vie, Com o custo da vida, ça a augmenté. aumentou. La guerre par-ci, A guerra em um canto, la guerre par-là. a guerra em outro canto. Le coût de la vie, ça augmente. O custo da vida aumenta. Il y a peut-être une coupure de ton salaire à la fin de mois. Tem talvez corte do seu salário no final Mais do nous mês. devons faire confiance à la providence du Seigneur. Mas devemos confiar na providência do Il Senhor. va pouvoir, Ele vai prover. non seulement ce que tu as besoin de manger, Não somente o que você precisa de comer, la Bible dit aussi que ce qu'on a besoin de pour se vêtir, mas também a Bíblia fala o que a gente precisa vestir. mais pour ta santé, Também para tua pour saúde, ton travail, para o seu trabalho, pour la force, para tua força, pour l'intelligence, para tua inteligência, tout amém. ce dont nous avons besoin, Para nous, tudo que você precisa. nous retrouvons lui. A gente acha nele. Psaume 34, verset 11. J'adore ce verset, il dit « Les lionceaux connaissent la disette et la faim. » Alors que c'est compliqué, hein. « Mais ceux que cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amém. Salmos 34, 10. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. » Amen. C'est Diana qui a dit « Dieu il nous donne ce dont nous avons besoin. Foi a Diana que falou, Deus nos dá o que nós precisamos. Pas pour notre bel plaisir. Não para o nosso prazer. » Donc, si tu demandes à Dieu une deuxième paire de chaussures, que tu en as déjà 100 son compte, Então, se você pede tu a demanda Deus só um segundo conditionnel. sapato e você tá pedindo 51, sendo que você já tem 50, non. não. Il donne ce dont on a besoin. Ele só dá o que a gente precisa. Diana, elle a dit aussi pour aujourd'hui, pas pour demain. E a Diana também falou pra hoje, T'as não appris, pra ma amanhã. sœur, hein? Você aprendeu, irmão. Cinquième point, Quinto ponto. soyez humbles et aimez sa parole et sa voix. Quinto ponto. Sejam humildes e amem a sua palavra e a sua via.
seu caminho. seu caminho. Psaume 34, 12, il nous dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Salmos 34, 11 diz assim: venham meus filhos e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer ao Senhor. Donc c'est un appel de Dieu à nous. É chamado de Deus a nós. Et c'est à nous de répondre si nous voulons y aller ou non. E somos a nós de responder se nós queremos ir Parce ou que não. ce n'est pas une obligation. Porque não é uma obrigação. Nous avons le libre-arbitre. Temos o livre-arbítrio. Mais quand on a compris que c'est lui notre trésor, E como entendemos que ele é o nosso tesouro, quand il nous appelle, quando ele nos on chama, va écouter vamos ouvir et on va apprendre e vamos aprender. ce qu'il a pour nous. Mais ici, il a dit qu'il va nous apprendre la crainte de l'Éternel. E vamos então ser ensinados a temer a Deus. Amen. Amém. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était difficile parce que je viens d'une famille qui ne craignait pas le Seigneur. E não sei pra vocês, mas pra mim era muito difícil porque eu não vinha de uma família que temia a Deus. Mais la miséricorde de Dieu, elle est grande. Mas a misericórdia de Deus ela é grande. Sa grâce aussi. A sua graça também. Donc, il m'a appris Então ele me ensinou avec l'aide du Saint-Esprit. com a ajuda do Espírito Donc, nous Santo. tous, Então nós todos, si nous désirons, se nós on peut desejamos, attendre à cet endroit de craigner l'Éternel. vamos chegar nesse momento de temer ao Senhor. Et le sixième point, O sexto ponto: éloignez-vous de tout ce qui est mauvais. afastem-se de tudo que é ruim. Psaume 34, 13 à 15, il nous dit, qui donc aime la vie Amen. et désire voir des jours heureux? C'est une question. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais bien, il fait le bien. Recherche la paix. Il dit, poursuis-la. Salmos 34, do versículo 12 ao 14, diz assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera? É uma pergunta. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Amen. Amém. Qui d'entre nous qui n'aime pas la vie, on désire des jours heureux? Quem de nós não amamos a vida e não desejamos momentos felizes? Préserve ta langue. Preserve a sua língua. Parfois, on dit que c'est la faute à telle personne, à telle personne. Às vezes falamos que a culpa de uma pessoa ou da outra, Ou du diable. ou do diabo. Mais la faute, c'est là. Só que a culpa tá aqui na língua. Préserve ta langue. Refreia a sua língua. Amen. Amen. Et il élève des paroles trompeuses. E os seus lábios de dizerem mentiras. Amen. Amém. Le septième point, le dernier. Lorsque vous venez avec un cœur sincère, soyez assurés que le Seigneur vous entend et désire cette relation avec vous. Sétimo ponto. Quando você vem com o coração sincero a Deus, tenham certeza de que o Senhor, Ele vos escuta e deseja ter esse relacionamento com vocês. Amen. Amém. Le psaume 34, 18 et 19, il nous dit, quand les justes crient, l'Éternel l'entend. Encore une fois, il répète. Il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de qui? De ceux qui ont le cœur brisé. Il le sauve ceux dont l'esprit est abattu. Amém. Salmos 34, 17 a 18 diz assim: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Amen. Amém. Donc vraiment, soyez ancrés dans cette vérité, Então estejam realmente firmados nessa verdade, que quand vous venez devant Dieu, que quando nós chegamos na frente de Deus, avec un cœur sincère, com um coração sincero, avec un cœur contrit et vraiment honnête devant Dieu, je peux le dire, com um coração contrito e realmente honesto na frente de Deus, le Seigneur, il t'entend. o Senhor nos escuta. Il veut une relation Ele- avec toi. Ele quer ter um relacionamento com nós. Amen. Amém. Donc la volonté de Dieu, c'est que moi et toi, A vontade de Deus é que eu e você, on puisse connaître sa bonté. nós possamos provar dessa bondade Amen. dele. Non seulement voir, Não somente ver, sentir, sentir, mais expérimenter dans nos vies. mas também experimentar nas nossas vidas. Qu'on puisse faire l'expérience de cette bonté merveilleuse du Seigneur. E que a gente possa realmente fazer essa experiência dessa bondade de Deus. Et vraiment, il faut qu'on se rappelle de cette histoire de la dame, E temos que nos lembrar dessa história dessa senhora qu'elle méprisait le tableau, que estava desdenhando esse quadro. alors que c'est un tableau vraiment extrêmement value, Oui. value, qui avait de la valeur, précieux,
que era um quadro que tinha muito valor, que era muito precioso, mais qu'elle a méprisé. só que ela desdenhou. Mais comme moi et comme toi, Só que, assim como eu e você, nous portons un trésor. nós temos esse tesouro On ne doit plus s'en priver e nós não devemos nos privar dele. de rechercher le Seigneur, De nos privar de buscar a Deus. d'aller à cet endroit de présence de Dieu, De ir nesse lugar da presença do Senhor. en tant qu'enfant de Dieu, Como filhos de Deus. et de le chercher à le connaître, E buscar a conhecer et Ele. de recevoir tout ce qu'il a pour moi et pour E toi. de receber tudo que Ele tem para mim e para você. Ne soyez plus dans le besoin, Não sejam mais nessa necessidade, mais cherchez le Seigneur mas busquem o Senhor pendant qu'il se peut encore trouver. enquanto ainda dá para encontrá-lo. Amen. Amém. Penchez votre tête, nous allons prier maintenant. Curvem as vossas cabeças, vamos orar. Père, Pai, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole, nós te agradecemos por essa palavra et nous voulons demander pardon. e nós viemos te pedir perdão. Pardon, Seigneur, parce que parfois, Perdão porque às vezes, Senhor, nous ne nous rendons pas compte que toi, tu es en nous, Père. nós não percebemos que Tu está dentro de nós. On te méprise. Nós te desdenhamos, On ne te donne pas la valeur auquel tu le mérites. não te damos o valor que Tu merece. Peut-être qu'on a ouvert notre cœur à toi. Talvez a gente abriu nosso coração a Ti, On t'a invité à rentrer dans notre cœur, te chamamos para entrar no nosso coração, mais on t'est resté là au coin. mas Tu ficou num lugar, num canto. On ne te parle plus, Não falamos contigo, on t'écoute plus, não te ouvimos mais, on ne veut plus de communion avec toi. não queremos mais ter comunhão contigo. Tu es juste là, Só tá somente ali. prendre la place, Fica num lugar, mais pas la place principale. só que não no lugar principal. Et à cause de tout cela, Seigneur, E por causa disso tudo, nous sommes en train de vivre des difficultés dans nos vies. estamos vivendo dificuldades em nossas vidas. On est en train de vivre la pauvreté spirituelle. Estamos vivendo essa pobreza espiritual. On est en train de vivre la faim. Estamos vivendo essa fome, On est en train on a soif en ce moment, essa sede, car on méprise celui qui est la source de vie. porque a gente não olha para esse que tem a gente desdenha aquele que tem a fonte de vida. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nós queremos te pedir perdão. Et nous voulons te demander, Saint-Esprit de Dieu, E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, aide-nous ajuda-nos à te mettre à la bonne place, a te colocar no lugar certo, à te mettre à la première place. a te colocar no primeiro lugar. Aide-nous, Amém. Saint-Esprit, à te donner de la valeur auquel tu mérites. Ajuda-nos, Espírito Santo, a achar esse valor que tu merece. Amém. Aide-nous, Jésus, Ajuda-nos, Jesus, à regarder au cœur du Père, a olhar o coração do Pai, à non plus regarder à nous-mêmes, a não olhar mais a nós mesmos, à chercher de connaître le Seigneur. a procurar, a buscar o Senhor. Aide-nous, Seigneur, à changer nos pensées aussi. Ajuda-nos a mudar os nossos pensamentos também. Peut-être qu'il y a des Amém. personnes aussi, Seigneur, Talvez tem pessoas aqui, Senhor, qui ont des pensées, mauvaises pensées de toi. que têm pensamentos ruins de Ti, Elles ont des blocages que têm bloqueios auxquels elles n'arrivent pas à avancer. e não conseguem andar, Il y a des blocages dans leurs pensées tem bloqueios nos pensamentos qui les empêchent d'avancer pour te connaître de plus en plus encore. que impedem de avançar e de conhecer cada vez mais. Mais dans le nom puissant de Jésus, Mas no nome poderoso de Jesus, nous réprimandons tous ces blocages. nós repreendemos todos esses bloqueios. Nous réprimandons et que tous ces blocages tombent à terre au nom de Jésus. Nós repreendemos todos esses bloqueios em nome de Jesus. Toute cette manque d'intérêt tombe à terre au nom de Jésus. Toda essa falta de interesse cai por terra em nome de Jesus. Toute cette paresse spirituelle tombe à terre au nom de Jésus. Toda essa preguiça espiritual cai por terra em nome de Jesus. Toute cette mort spirituelle tombe à terre au nom Toda de essa Jésus. morte espiritual cai por terra em nome de Jesus. Tout cet esprit d'aveugle Todo esse espírito de cegueira, spirituel tombe à terre au nom essa de cegueira Jésus. espiritual cai por terra em nome de Jesus. Toi, t'es notre lumière et notre salut. Tu és a nossa luz e a nossa salvação, C'est Senhor. en toi que nous voyons le Père. É em Ti que vemos o Pai. C'est en toi que nous voyons nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. É em Ti que nós vemos também como filhos de Deus. En tant que créatures merveilleuses créées par Dieu. Como criaturas maravilhosas criadas por Deus. Aide-nous Ajuda-nos à regarder à toi, a olhar a Ti, à enlever nos regards des problèmes, a tirar os nossos olhos dos problemas, à regarder, enlève nos yeux de l'extérieur tira os nossos olhos do exterior
et remets nos regards à l'intérieur de nous, là où tu es. E coloca os nossos olhos para dentro de nós onde tu está. Amém. Aide-nous à ne plus répondre à notre âme quand elle crie. Senhor, ajuda-nos a não responder mais à nossa alma quando ela grita. Aide-nous à ne plus répondre à nos pensées, mauvaises pensées quand elles nous empêchent d'avancer. Ajuda-nos a não responder a esses pensamentos ruins que nos impedem de avançar. Mais aide-nous à se remettre à l'esprit. Ajuda-nos a nos colocar no espírito. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Porque nós somos pessoas espirituais, Et nous homens sommes espirituais. soumis à l'Esprit de E somos Dieu. submissos ao Espírito de Deus. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, Não somos mais escravos do medo, ni de la chair, nem da carne, ni du péché, nem do pecado, ni de diable, nem do diabo, ni du monde. nem do mundo. Mais nous sommes esclaves de Dieu. Mas somos escravos de Nous Deus. sommes rendus à ton esprit. Somos rendidos ao seu Nous voulons Espírito. arriver à cette place Queremos ficar nesse lugar de connaître de plus en plus. de conhecer cada vez mais. Aide-nous, Saint-Esprit, Ajuda-nos, Espírito à cette Santo, poursuite, nessa perseguida à la connaissance de Père. da sabedoria, do conhecimento de Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus, Je te remercie, Seigneur. nós te agradecemos, Senhor. Aide-nous à te valoriser. Ajuda-nos a te valorizar. Que cette parole, elle puisse parler pendant toute cette semaine. Que essa palavra possa falar conosco durante toda essa semana. Je te Amém. prie aussi, Saint-Esprit, Quero orar também, Santo que tu Espírito puisses Santo, confirmer que tu possa confirmar pendant toute la semaine durante toda essa cette semana parole que tu viens essa palavra de parler. que acabou de ser Et pregada. pour ceux qui ne se rendent pas compte, E para que essas pessoas que não têm consciência disso, qui sont dans l'ignorance, que estão nessa qui ignorância, sont en train de t'ignorer, que estão te ignorando, te mépriser, te colocando de lado, qu'ils puissent vraiment se rendre compte que eles possam se cair em si et que tu puisses retourner à toi, Père. e que eles possam voltar a ti Retrouver cette grâce merveilleuse e achar essa graça maravilhosa pour le relever para se levantar et continuer la route. e continuar essa estrada. Au nom de Jésus, Em nous nome prions. de Jesus. Amen. Oramos. Amém. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. On va passer